Pensando aqui sobre a palavra, o som e a imagem na pregação, é bom lembrar que não basta ao expositor das Sagradas Escrituras tentar conhecer o seu público, que foi o que a gente fez aqui. Nem considerar mais de um tipo de pensamento de ouvinte, seja pós-moderno, pré-moderno, moderno, seja um pensamento mais concreto, mais abstrato, sequencial, aleatório, mas é importante também a gente ficar atento, né? Porque se a gente não conhecer o público, por mais que a gente veja o tipo de pensamento, ler o tempo da gente, a gente precisa identificar a mentalidade de quem ouve a nossa mensagem, por mais que o ensino seja bíblico e prático. O fato de, estou pregando a Bíblia, não é suficiente, por quê? Porque se fosse só a Bíblia, ele leria a Bíblia. Se você é um pregador, é porque você é o cara que é o facilitador do processo. Você é o cara que desenha para ele o que está escrito. Deu para entender? Então, assim, daí a importância de assim, peraí, como é que eu faço para esse cara absorver tudo que eu estou passando aqui? E aí vocês veem, né? Como é que pode? Você vai comprar um livro pensando que ele só vai te ensinar esboço de sermão, esses negócios todinho, mas você percebe que assim, o esboço do sermão mesmo é a ponta do iceberg. Tem um monte de questões que a gente às vezes não para analisar na hora de pregar e ainda volta para casa chateado, porque o povo tem coração duro, né? E aí nesse caso, de acordo com a palavra dele, nós somos um audiovisual vivo, né? Você tem uma mensagem a comunicar que não se resume apenas em palavras. Apenas 7% da nossa comunicação é representada em palavras. Isso aí vocês já viram em algum lugar, com certeza. 38% pelo tom de voz e qualidade do som. Então, eu pelo menos tenho um problema, porque muitas vezes eu posso provocar monotonia no meu auditório, porque eu estou sempre falando assim, quando de repente eu deveria mudar, pausar. E quando tem alguém conversando e você dá essa pausa, a pessoa toma até um susto, porque fica um silêncio, né? Depende, quando ela quer implicar contigo, não, ela continua conversando, porque ela quer te perturbar mesmo. Mas agora, quando ela não está fazendo com má intenção, você chega a chamar a atenção dela. Tá rindo, Vânia? Tem, né? Não vou falar onde, né? Mas lá na Baixada, né? Que vai que de repente eu vou pregar num lugar desse aí, dá ruim, né? Aí nisso, 38% pelo tom de voz e qualidade do som. Ou seja, dependendo do som da igreja, é melhor você pregar sem microfone. Porque está arriscado você ter dificuldade de conversar com as pessoas, porque principalmente no nosso contexto de igrejas baptistas, né? Então as construções da maioria das nossas igrejas dificultam muito exatamente. E aí, um outro problema, quando chega na hora de comprar som ou cuidar de forro, muitas vezes quem decide a compra está pensando no preço e não tecnicamente. Primeiro que a gente não vai gastar um dinheirão para contratar um engenheiro de som. Então assim, a arma da igreja é a mensagem, mas a gente não vai considerar isso. É muito caro o engenheiro de som. E aí outra situação, forro. Peraí, vamos comprar aquele forro ali mesmo, que ali ali na casa do seu Zé vende, vamos botar aquele forro, porque aquele forro é o mais em conta. Só que isso pode sacrificar uma geração. Isso pode sacrificar 10 anos de vida de crente. Porque você está pregando, está cheio de eco, ninguém está escutando nada. Você está falando, está embolando, parece... Eu lembro quando eu era criança e às vezes eu ia em alguma missa, e aí se o padre citava em latim ou em português, você não sabia a diferença. Porque as igrejas, né, católicas, com aquelas abóbadas, aquela coisa todinha, o som, Deus do céu... As ondas vão tudo assim, ó, para tudo quanto é canto. Aí tu escuta, vem o eco daqui, o eco de lá. Eu não entendia nada, né? E aí, voltando para o nosso contexto, às vezes acontece isso na igreja. Então, muitas vezes não é culpa sua, pregador. Às vezes o problema está na acústica da igreja. E, às vezes, por exemplo, nosso sistema é democrático congregacional. Então, muita gente que vai votar é gente que não entende do assunto. Mas como tem voto igual ao de todo mundo, tá dando para entender? E assim,
E como tem um voto igual de todo mundo, ou seja, quem sabe e quem não sabe tem o mesmo poder, está na mão de Deus, né? Ou então, porque quem está sugerindo é a pessoa mais eloquente, é a pessoa mais famosa, é a pessoa mais carismática, mas é a mais ignorante também. Só que como ela é a mais popular, ignorante ou não, ela leva uma turma com ela, né? E aí nesse caso, tem essa questão do tom de voz e a qualidade do som. 55% pela expressão fisionômica e corporal. Eu, pelo menos, eu tenho um problema. Quando eu prego contra coisa que eu não gosto, né, a minha cara muda. E aí, às vezes, as pessoas podem achar que eu tô com raiva dela. Entende? Ainda mais se ela tiver sentidinha, aí que é mais complicado mesmo. Eu confesso que eu tenho esse problema. Eu queria ser igual a Ana Paula... misturei Ana Paula Valadão com o Safadão. Ana Paula Valadão, né? Que assim, ela... Tudo que ela fala rindo, né? Você, sei lá... Eu queria ser assim, por quê? Porque às vezes eu estou pregando, aí a minha cara muda, aí a pessoa já vai, cruza o braço assim, como se assim, o pastor não gosta de mim, né? E não é, eu estou pregando contra uma coisa que eu não gosto, né? Imagina, você vai falar de bênção de Deus, é uma fisionomia. Você vai falar de gato de internet, é outra fisionomia. Mas aí às vezes você tem que saber dosar. No meu caso eu ainda não sei, espero que eu aprenda antes de morrer. E aí, olha só, 55% expressão fisionômica e corporal. No aspecto gestual, para mim é tranquilo, né? Para mim é tranquilo, mas, ou seja, o conteúdo verbal, palavras, comunica apenas 7% da sua mensagem, enquanto 93% da sua mensagem é comunicado por conteúdo não verbal. Então, é importante a gente observar que assim, a gente precisa, né, tentar verificar algumas coisas em nós, né, para que a gente possa comunicar melhor aquilo que a gente está fazendo. Esse livro fala isso? Fala. E assim, gente, eu recomendo. Eu ganhei de presente de um amigo quando eu assumi o ministério da minha igreja. E o que acontece? A respeito... obrigado! Então, aí esse material aqui, agora que eu lembrei, não foi, pelo que eu vi dedicatório, não foi nem dele em si, né? Acho que foi a igreja junto com ele, na igreja dele, né? Que foi no dia da posse. E aí, em relação a esse caso aqui, fala pra ele que ele vai sair no YouTube, tá? Já tá ao vivo no Facebook. Edinaldo do Sax. E aí... Aí, tá vendo? Viu que benção? Olha só, então em relação a esse caso aí, né? Não dá o nome aqui agora não. Então, uma fisionomia agradável, um sorriso simpático. Agora eu tô pregando para mim, tá, gente? Aprende, Roberto. Uma fisionomia agradável, um sorriso simpático, gestos suaves que demonstram naturalidade quando são naturais, né? Então, para isso é importante a descontração e falar com o auditório como se estivesse numa conversa informal, né? Então, por exemplo, você está falando com aquele pessoal, não precisa necessariamente ser aquela voz afetada. Já viu, o cara está conversando contigo, normalmente, pô, tá calor hoje, né, e tal, não sei o quê. Aí quando ele assoma a tribuna, né, como diziam os antigos, irmãos, porque Deus... nesta noite, aí tu fica assim, eu não estou entendendo o que aconteceu com ele, saiu de uma cabine, né? Então, ele está conversando comigo aqui agora, né? Ou então, o indivíduo ele fala, igual carioca fala com X no final, né? Eu lembro quando eu fui pregar em Taubaté, eu comecei a encarnar nos irmãos de Taubaté, olha só, eu na terra dos caras, porque eles falavam, pastor, temos aqui o pastor Roberlan, né? Aí eu comecei a zoar eles. Aí eles começaram a me chamar de pastor, né? Aí quando mandava mensagem para mim no WhatsApp, botava pastor com X, aí nisso, e sem o R no final, né? Porque a gente fala pastor, a gente não fala pastor, né? Que nem eles usam o R, né? E aí nisso, nesse caso, por exemplo, é importante a gente lembrar, né, que você tem um jeito de ser. E você não precisa violentar esse seu jeito de ser na hora de pregar. Você só precisa trabalhar esse seu jeito de ser
para atingir com mais efetividade o público que você quer alcançar. Só isso, né? E aí, em relação a esse caso aqui, o fato de você bater um papo com a pessoa, como quem está conversando com ela, gente, isso faz uma diferença incrível. Por quê? Porque dá uma ideia de proximidade. Agora, quando você imagina, por exemplo, a gente fala, né, pastor. Aí quando está o microfone, porque o nosso pastor, aí a pessoa, mas ele não fala assim. O que está acontecendo? Baixou um espírito nele? O que houve? Né? Então é um negócio que assim, ainda mais suponhamos que você convida o seu cônjuge que não é crente e ele vai lá te ouvir pregar ou dirigir o culto. Fala assim, o que aconteceu com o fulano? Botaram alguma coisa na água dele? Tá dando para entender? Porque assim, é estranho, vai o seu parente lá, por que fazer isso? Eu até entendo, porque assim, talvez a pessoa ache que passa uma ideia de que Jesus está operando, né, sem anestesia, né, tal, um negócio assim, só que aquele caso não tem necessidade, né, por exemplo, talvez alguém fale assim, tá, mas você prega gritado. Não, eu não só prego gritado, eu falo gritado, né? Eu tenho problema de falta de educação em tudo, no púlpito e fora do púlpito. Mas tem gente que não. A pessoa ela muda na hora que vai para o púlpito. E isso assim, quem está te ouvindo soa como algo que não é natural, né? Então é importante pensar nisso. E aí uma outra situação, dominada pelos olhos, a fisionomia pode ameaçar, insultar ou agradar. Mentir com os olhos é algo muito difícil. Olhar para o auditório como se estivesse conversando com uma única pessoa transmite ao ouvinte que ele é alvo da sua atenção. Eu, por exemplo, tenho um pregador lá em Caxias que eu admiro muito, o pastor Cláudio Capetini Moser, e assim, uma coisa que eu reparava nele é que ele pregava, você podia contar de 1 até 3 de segundos. Ele pregava, olhava para você, para você, para você, para você, para você, para você, e ia seguindo assim. Ou seja, não dava para você assim, agora eu vou cochilar. Ou não dava para você fazer, né? Eu lembro que uma vez eu estava num culto, e aí o pregador, acho que falou que a primeira Bíblia impressa, eu não sei se foi em 1600 ou 1400, alguma coisa assim. Aí a Gisele olhou para mim e falou assim, ele tá certo, Roberlan? Não, Gisele, mas não olha, não fala assim, porque de lá ele vai perceber. Que isso? Vai, tô falando. Então o que acontece? Assim, porque a gente que está pregando, a gente faz contato visual, né? Infelizmente, quer dizer, não sei se felizmente ou infelizmente, o povo não sabe às vezes isso, e às vezes fala mal do pregador e na leitura labial o pregador está percebendo, né? Mas a gente finge que não escutou e vamos seguindo, toca a vida. Mas assim, o contato visual é uma demonstração para aquele cara ali que assim, você está falando com ele. E aí nisso que ele sente que você está falando com ele, percebe a ideia do pós-moderno? Ele sente que você está falando com ele, porque lembra, embora a gente não esteja na época do Heráclito de Éfeso, mas a frase dele tá valendo hoje, né? Que assim, o homem é a medida de todas as coisas, né? Ou seja, eu acabo sendo a medida, e a minha falecida mãe falava que o mau julgador por si julga. Então é aquele caso assim, eu entendo que isso que ele está fazendo é para mim, porque ele está fazendo isso e eu estou analisando isso. E às vezes não é, mas assim, é importante você se quer conectar de você fazer um negócio desse, né? Até porque aquela pessoa ali, dependendo do que você falar, ela pode ter aquela ideia assim, opa, Deus falou isso comigo e eu vou fazer. Agora, se ela não sentir essa conexão, Gilberto tá chateado, brigou com a mulher e tá descarregando aqui na gente, né? Então, e detalhe, quem vai tirar da minha cabeça que não é isso? Vivemos nessa época da pós-modernidade. Eu tenho minha verdade. De repente ele está pregando porque realmente eu estou vacilando, mas eu quero acreditar que ele brigou com a mulher e quer descontar em mim um pobre membro que nunca fez nada de mal a ninguém. Eu também nunca perguntei, né? Mas eu tenho para mim que nunca fiz e tenho isso como verdade. Ele é o implicante. Entende? Então, nesse contexto que a gente vive, é importante você
lidar com essas situações, né? Esse é o nosso tempo. E aí, espera-se do pregador um comportamento natural, espontâneo, que não agrida as suas características. É como aquele caso, por exemplo, eu, obviamente, preciso melhorar num monte de coisa. Eu só tenho que ter cuidado para nessa melhoria eu não deixar de ser quem eu sou. Porque quando eu deixo de ser quem eu sou, acabou, aí o processo fica artificial. E quando fica artificial, você pode estar até pregando a palavra, mas o auditório já vai estranhar. Não sei se está dando para entender, porque vai ter aquela ideia de que assim, parece que você está assim, montando uma peça para agradar o auditório, e não necessariamente expondo as escrituras a fim de convencer o auditório da vontade de Deus, né? E aí, nesse caso aqui, espera-se também que o pregador ele respeite as características da voz, isto é, a dicção, o volume, a velocidade, o ritmo, a sonoridade e a pausa. Uma boa dicção é marcada pela pronúncia clara e correta de todos os sons das palavras naturalmente, sem esforço ou afetação. Afetação, já falei dela agora há pouco aqui, né? É aquele caso, por exemplo, digamos, se você pegar alguns pregadores, você vai olhar e falar assim, mas meu Deus, por que ele fala desse jeito? Mas ele fala daquele jeito no púlpito e fora do púlpito. Eu ia falar, mas eu preferi não, né? A gente que é faixa branca, respeita os faixa preta, deixa quieto, para não me dar problema depois. Então, nesse caso, né? Aí, nesse caso, deixa para lá. Então, em relação a isso, por exemplo, a gente precisa reparar que a gente não precisa disso, né? Houve uma época na história da pregação que era muito comum as pessoas fazerem algumas alterações porque não existia microfone. Hoje é diferente. Exatamente, né? Então, por exemplo, tem pregador, a gente percebe, tem um camarada que assim, quando ele quer me fazer parar de falar alto, ele vai aumentando meu volume. Aí o que acontece? Aí eu sou obrigado a segurar a onda, porque senão as crianças são as primeiras a dar logo a letra, né? Faz assim, ó. A criança não tem essa não, já faz logo assim. E aí, por exemplo, a gente precisa ter essa ideia, né? Como é que eu posso dizer? Para quando a gente falar, a gente não fazer o indivíduo se deter no nosso vacilo. Porque se ele se detiver no nosso vacilo, ele esqueceu a mensagem. É que nem quando você conta uma ilustração muito boa, que todo mundo lembra da ilustração e não lembra da mensagem. Se tem um negócio que dói a minha alma, é quando a pessoa fala, pastor, eu não esqueço. De quê? Aquela mensagem. Que mensagem? Aquela que o senhor falou isso. Tá, mas eu preguei sobre o que naquele dia? Não lembro, pastor, mas essa história eu guardo. Quando a história não era o foco, né? Então, aí é importante a gente ter o cuidado aqui na fala, não é o caso aqui, porque o assunto aqui é dicção, mas de completar as palavras. E aí a gente tem o exemplo, no lugar de fazer, de você usar a palavra fazer, né? E eu pelo menos passo uma luta com mermo, né? Coisa de carioca, mermo. E aí você tem que batalhar para ter cuidado com o mermo, porque dependendo do lugar fica complicado. Menos é forte, né? Menos é forte. Aí nesse caso, problema, né? É mais fácil falar problema do que problema, né? Mas os dois estão errados. No caso, a intensidade, a altura da voz que aumenta para se fazer entender por muita gente, para auxiliar a expressão e falar a quem está longe, que diminui para demonstrar ternura ou contar segredos. E aí onde, por exemplo, eu particularmente como pregador falho. Por quê? Porque às vezes você fica com tanta bronca da coisa errada que você acaba não tendo a suavidade para passar o seguinte, cara, eu estou contigo aqui. Porque pode, como é que eu posso dizer? Tem gente que vai compreender você como pregador.
Mas tem gente que não vai porque nunca esteve no seu lugar. Então, o que acontece? É como quando os pais da gente estão brigando com a gente. Naquela hora, parece que eles não nos amam, né? Então, por exemplo, hoje, gente, eu fiquei indignado. Foi a primeira vez, né? Meu filho pegou a mão cheia de manteiga e botou na parede. E eu não vi, porque se eu visse, né? E tudo começou porque ele pediu biscoito. Aí eu passei a margarina no biscoito para ele, dei. E aí ele pegou a margarina e começou a passar assim na mão e passar no REC. Aí eu, meu Deus do céu, ele se assustou assim. Aí ele sabia que eu fui na direção dele. Ele não é daqueles que para quando eu brigo. Ele é daqueles que continua porque ele sabe que eu vou lá interromper, né? Aí eu fui, tiro o negócio da mão dele, ele fica chateado, aquele negócio todinho. Aí eu volto para resolver as coisas. Quando eu olho, ele está passando a mão toda engordurada na parede. Sempre quando a mãe não está e eu estou olhando. Me dá uma raiva isso. Porque é ele que está na minha mão que ele faz besteira. Aí nesse caso eu tenho ódio disso. E aí, por exemplo, eu briguei com ele, né? E aí nesse caso, valeu, Douglas. E aí, por exemplo, eu briguei com ele. E numa hora dessa, às vezes a pessoa ela acha que você não a ama, né? E é nessa hora também que o filho do Satanás, ele vai buzinar no ouvido da pessoa para falar o quê? Tá vendo? Ele não gosta de você não. Ele não sei o que, não sei o que lá. E você às vezes dá mole nesse negócio. E aí é bom sempre. Aí eu volto. Eu queria ter a cara da Ana Paula Valadão nessa hora, né? Meu irmão. Só que o problema é que, do jeito que eu sou, se eu fizer, alguém vai achar que é deboche. Então, tem isso também. Eu tô lascado. Mas assim, em relação a isso, né? A intensidade, ela ajuda, né? Você deu uma ênfase, mas quando você dá aquela reduzida assim, você passa aquela ideia de carinho. Isso é bacana. E o volume não deve ser nem alto, nem baixo demais. Já viu aquela pessoa que fala, parece que ela está se escondendo da gente? Então, irmãos, que estamos aqui nessa noite, que bênção, que bom que você veio, mas parece que ela está querendo se encolher. Ela às vezes está até direito, mas do jeito que ela está falando, parece que ela está querendo entrar para dentro dela mesmo. Então, assim, aí aquilo dá nervoso na gente. Tem gente que quer até ajudar, né? E já tem aqueles irmãos mais saidinhos da igreja, tipo assim, não estou escutando fulana, né? Bota para fora, né? E assim por diante. Então, nem alto nem baixo demais. O importante do volume é transmitir o sentido da mensagem, para que os ouvintes compreendam as informações. É aquela questão, né, de, olha, Deus está vendo as suas lágrimas. Você não está sozinho nessa batalha. E assim, você está ali falando com aquela suavidade, aquela coisa todinha. Agora, se você for falar, por exemplo, em relação à questão da semeadura e da colheita em relação a pecado. Olha, como está escrito, não se engane, Deus não se zomba, hein? Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Aí o cara que está pecando já regala olhando para você, né? Tu já sabe que é ele, porque ele fica aquele olho de sapo para tua cara. Então, assim, depende muito. Você vai estar, assim, mas é o que eu estou falando. Isso, nem sempre a gente faz isso no automático, né? Assim, no automático a gente é do jeito que é. A gente vai ter que repetir, até a coisa interiorizar. Então, como eu estou dizendo, tem coisa em mim que eu ainda não interiorizei, né? E olha que eu, por exemplo, prego com uma certa ai meu Deus, eu queria usar a palavra repetição, não é, mas assim, com uma certa frequência, desde os meus 24 anos, quando eu comecei a dirigir uma congregação. Então, ainda tem coisas, né, que são difíceis de interiorizar. E algumas interiorizam de um modo errado, né? Então eu passei mais ou menos uns 4 anos dirigindo uma congregação na favela do Dique. Eu saí da favela, mas a favela não saiu de mim. Não, é em São João mesmo. Não, São João. Em Vilar dos Teles. E aí o que acontece? Porque não dava para falar muito, ler muito, né? Naquela norma culta. Só que em compensação, quando eu vou pregar em outros lugares, eu vou com essa bagagem, né? Então é um negócio meio complicado. E aí, a respeito disso que a gente está falando,
É bom ressaltar que falamos mais depressa ou devagar, dependendo da nossa capacidade de respiração, da nossa emoção, da nossa dicção e do tipo de sentimento que transmitimos. É bom destacar também que tanto falar lentamente como falar depressa tem seus benefícios. Então, é importante você estar ligado nisso, porque às vezes você está transmitindo algo para o auditório que não é o que você está querendo transmitir, mas já era, velho, está transmitindo. Eu não queria atropelar a velhinha, mas atropelou. A questão não é se queria ou não queria, a questão é que fez. Então, assim, eu não queria transmitir isso, mas transmitiu, filho, não posso fazer nada. Então, o pregador, ao fazer uso da rapidez, ele aparenta uma consciência segura das suas convicções. Já viu, por exemplo, aquele pregador que ele parece que engoliu uma metralhadora? Porque lá em Ezequiel, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá, porque Deus diz isso, porque não sei o que, não sei o que, não, porque de acordo com fulano de tal, não sei o que. Uau, porque assim, não tem como, assim, você vê que ele sabe tanto que ele nem precisa levantar o olho assim para buscar lá na memória, já está ali no automático. Então, passa essa ideia, né? Passa. Não passa só essa ideia, não. Não. Passa a ideia também de que o cara é inseguro, não dá pausa para não ser interrompido com uma pergunta que ele vai balançar. Que legal, bacana. E aí, nesse caso, em relação a isso daí, a respeito desse assunto, a gente vê aqui, segundo, então deixa eu me explicar aqui. Segundo Robson Marinho, né, ao fazer uso da rapidez, ele aparenta uma consciência segura das suas convicções. Segundo Vânia, talvez não, exatamente. Expressando sinceridade e manifestando qualidades intelectuais. Isso facilita a transposição de uma parte fraca para outra mais consistente, mas exige cautela quanto a possíveis prejuízos à compreensão das palavras. No meu caso, eu falo rápido quando eu estou perto, como é que eu posso dizer? A Gisele é que ela me zoa, né? Porque ela fala o seguinte, que eu demoro muito tempo na introdução e no primeiro ponto. E aí quando eu me dou por mim no horário, aí eu começo a ficar igual um doido para terminar. Ou seja, eu não falo rápido por estratégia. Percebi isso também. É mesmo? Que bom. Aí nesse caso, em relação a isso, que bom que você pelo menos não imaginou que eu falo rápido para não dar pausa, graças a Deus, né? Então, em relação a esse caso, o que acontece? A dica é que você fale pausadamente para a pessoa entender o que você está falando. Porque você pode falar muito rápido e a pessoa não entender o que você está falando. O problema é que tem gente que, assim, fala devagar de um jeito que no meu caso dá aflição. Porque como eu sou desse jeito, quando eu escuto alguém que é muito tranquilo, me incomoda. Mas como eu disse, eu fico até o final da mensagem. Só que é uma luta. Entende? Por quê? Mas lembra, não tem a ver com a mensagem, tem a ver com a minha característica. E isso eu tenho que me disciplinar. Só que eu não posso cobrar isso do meu auditório. Como eu quero ouvir todo mundo, né? Então eu quero aprender, eu vou dar meu jeito. Só que o auditório da gente quer uma bênção. O cara tá indo para lá porque eu quero ouvir a voz de Deus para resolver o meu problema aqui. Eu tenho uma vizinha endemoniada que me enche a paciência. Deus fala comigo, senão eu vou matar aquela mulher. Então aquela pessoa não está preocupada muito em compreender, quão profundas são não, ela não quer isso. O que ela quer é uma bênção, uma coisa mais ou menos assim, né? Senhor, não aguento mais a minha mulher, Senhor, me dá uma ajuda aí, fala comigo nessa noite, eu recebo a palavra que o Senhor mandar para mim. O cara está ali, ele não está querendo saber algumas questões do contexto em que Jeremias, ele não quer saber isso, ele quer receber aquela palavra. E aí, às vezes, o pregador, né, assim, ele não corresponde ao estilo que o indivíduo gosta, e aí complica. Só que assim, como eu disse, eu não estou nem aí para o estilo da pessoa, eu estou aí para o conteúdo da pessoa, isso é o que me interessa. E aí, voltando para cá, a lentidão na pregação permite ao orador degustar ponto por ponto as partes apreciáveis do sermão, pensando cada palavra, evitando a monotonia que a fala rápida e ininterrupta causaria.
que lembra aquilo que eu falei? No meu caso, eu posso deixar a pregação monótona. Por quê? É sempre aquele mesmo jeito. E aí quando eu lembro, aí tem uma pausa, alguma coisa, mas é quando eu lembro. Geralmente eu vou direto. E aí é preciso cuidado para não desconcentrar o auditório, nem entediar o ouvinte com uma fala de quem parece estar procurando as palavras para se comunicar. Já viu? Fala, olha, fala, olha, fala, olha para outra pessoa, fica parado encarando a ponto de constranger, e aí depois continua, e assim por diante. E nesse caso, o pregador, ele precisa ser cauteloso quanto a isso, para não desmotivar o ouvinte a acompanhar o seu raciocínio. O ritmo, composto pela alternância da velocidade da fala e do volume da voz, das pausas, das inflexões e das entonações, contribui para a interpretação dos sentimentos transmitidos pelas palavras, que para mim é o meu desafio. Elevar ou descansar a voz, além de contribuir para a respiração do pregador, dá ao auditório um tempo para meditar no que foi dito, sempre dando atenção à sequência de informações e à compreensão do sentimento da mensagem. Eu lembro do meu professor de homilética, pastor José Maria de Souza. Ele já foi da Baixada, agora ele é do Rio, né? E aí nisso, isso, exatamente. E aí ele falava que o sermão que eu preparava servia para uma série de pregações. Aí a minha esposa até fala assim: Roberlando, diz que você estudou com Zé Maria, não, vai queimar o homem. E aí nesse caso, por exemplo, eu tenho esse problema de querer encher de conteúdo como se assim, hoje é o último dia da minha vida e é o último dia de vida do meu auditório, e aí eu quero entupir a pessoa de informação, e chega uma situação que às vezes assim, é aquela frase que eu acho que são os publicitários que usam, né, de que menos é mais. E aí, nesse caso aqui, é importante sempre dar atenção à sequência de informações e à compreensão do sentimento da mensagem. A sonoridade também é muito importante. Ela é a beleza da voz do pregador, que vai do agudo ao grave com facilidade, utilizando bem a respiração e agradando o ouvinte. Que, por exemplo, no meu caso, às vezes eu estou tão focado na pregação que eu não penso muitas vezes nessas questões que assim dão um colorido para a mensagem. E isso é bastante interessante. A pausa vai servir como um indicador de naturalidade. Por exemplo, tem um comunicador que eu gosto de ouvi-lo, não tanto por concordar com algumas coisas que ele defende, mas pela habilidade dele na fala, né? Ele tem um programa, o É da Coisa, né? Todo dia às 6 horas da noite na Band. E aí, quando eu estou vindo para cá, geralmente eu estou escutando a fala dele. E ele dá uma pausa, mas uma pausa que assim demora tanto, né? Que às vezes parece que a rádio perdeu o sinal. E essa demora deixa a gente angustiado e fica parado ali. Eu não sei se ele faz de propósito. Aí nisso que você vai retoma um raciocínio. E isso é fantástico. Pra mim, Vânia, tá? Não tô dizendo que é fantástico pros outros, não, beleza? Amigo, ó. Aí nisso, agora, por exemplo, eu tive um pastor que ele fazia isso quando o pessoal conversava. Aí o pessoal, né, aquela coisa todinha e tudo. Eu geralmente faço porque como eu prego gritado, a pessoa que conversa quando eu tô pregando, ela aumenta a voz, porque eu tô atrapalhando ela de conversar na hora da mensagem. Então, aí eu vou e faço a pausa. Desculpa, gente, é meu lado ruim, de propósito. Por quê? Porque ela está falando alto. Nisso que eu faço a pausa, Deus que me perdoe, eu sei que é maldade, mas o que acontece? Aí todo mundo olha, por quê? Porque ela está falando alto. Enquanto eu estou pregando gritado, ela está falando alto e ninguém percebe, só quem está perto que fica mordido, né? Eu não sei se você conhece alguém que já reclamou com você de na hora de ouvir a mensagem, tá fulano conversando do lado. Eu, por exemplo, já vi questões de adolescentes que assim, não reclamaram com a pessoa porque os pais não deixaram, mas levantou e sentou em outro lugar em protesto, entendeu? Entendeu? Aí o problema é que hoje em dia ninguém mais quer briga, né? Esse é o problema, né? Deixa pra lá. Aí em relação a esse caso aqui, a pausa, né? Nós falamos que além de ajudar o pregador a pensar em silêncio entre um assunto e outro,
A pausa serve para que os ouvintes sintam a importância da mensagem que acabaram de ouvir, refletindo sobre ela após a indicação de que o raciocínio foi concluído. O vocabulário faz com que o pregador utilize a palavra adequada para a ideia que se deseja transmitir e adequada aos ouvintes, respeitando a familiaridade deles com o assunto da pregação. Vou pegar um exemplo particular meu. Eu vivo dando aula em tudo quanto é canto, e nisso que o pessoal me vê dando aula, me chama para dar aula, e nessa brincadeira eu estou levando arroz com feijão para casa. Aí um pastor me chamou para dar um curso de básico em teologia na igreja dele, e só que nessa mesma cidade tem um seminário, só que o dele é básico e o seminário não tem básico. E aí nessa situação eu conversei com o coordenador do seminário onde eu leciono, explicando a situação, né, e tudo tal. Só que como ele é profissional do direito, eu falei, estou falando isso aqui só a fim de dirimir o óbice, tá? Aí a gente riu, né, que é negócio todinho e tudo tal. Mas, ou seja, eu não vou falar isso lá na favela do Dique, porque eu não estou dizendo nada para aquela gente. O problema é que às vezes o batista tem aquela ideia de que tem que falar difícil para parecer que é inteligente. E, gente, o que a gente tem que ser é compreendido. Não adianta falar difícil sendo compreendido, beleza. Agora falar difícil sem ser compreendido, o que adianta, né? E aí... Não é o batista que faz isso não, algumas pessoas. Ah, tá bom. Eu concordo, são os batistas. É mais... Algumas pessoas só que fazem isso. É, a maioria dos batistas. E algumas dessas pessoas são batistas. Tudo bem, tudo bem. 98% são batistas. É isso, tu conhece 100%? Bem, que eu saiba, tem uma batista falando, né? Então eu não vou nem optar Eu nada. sou batista, pastor. Tá vendo? Jesuísta. Não tem batista. Ih, Jesus. É melhor voltar para a pregação, né? Olha a importância do vocabulário. Ai, ai. Tem salvo. Céu tem salvo. Tá certo. Ai, ai, ai. Então, fechamos essa parte? Concluímos? Seguindo aqui, né, a respeito do assunto da pausa. Vocabulário. O vocabulário, ele faz com que o pregador utilize a palavra adequada para a ideia que se deseja transmitir e adequada aos ouvintes, respeitando a familiaridade deles com o assunto da pregação. É importante exprimir-se na linguagem de seu tempo, respeitando as características do vocabulário que são amplitude, propriedade, gramática e tiques. E aí, em relação à questão de a linguagem do seu tempo, não vou muito longe. Na minha cabeça, solteiro é o cara que não é casado. Quando eu converso com jovens ou adolescentes, na maioria das vezes, quando eu falo solteiro, fica a ideia de que eu estou falando de alguém que não está namorando. E assim, hoje eu tenho um pouco dessa noção, mas antes eu não tinha. Para mim, solteiro era uma coisa, só que eu estou falando para quem? Quem é o meu público? Se eu estiver conversando com alguém de 60 anos, estou solteiro, significa ou eu estou divorciado ou eu nunca casei. Agora, se eu estiver falando com gente de 19, 18, 17, 16, estou solteiro significa o seguinte, estou solto, entendeu? É uma coisa mais ou menos assim. E aí, voltando para cá, no que se refere à amplitude, merece atenção a quantidade de palavras das quais o pregador dispõe e utiliza com facilidade para transmitir o pensamento, que acontece após o desenvolvimento da automatização da fala. É aquele caso, você já tem aquele vocabulário na cabeça, então você não precisa ficar buscando, aquilo faz parte de você. E dizem que uma boa dica é ler dicionário. Continuando aqui, quando você faz isso, quando o orador faz isso, ele não se preocupa mais com as palavras que vai dizer e como vai dizer, porque já estão incorporadas ao seu vocabulário, o que evita repetições desnecessárias e hesitações e possibilita um discurso de improviso com frases compostas harmoniosamente, como se fosse um discurso escrito. A amplitude contribui para a fala com propriedade,
que é a seleção das palavras, visando a transmissão do pensamento, considerando o assunto a ser abordado e o perfil dos ouvintes. Lembra do Gene Miruobsi? Você está falando com quem? E aí, digamos, eu não vou pegar o caminho, né, de que você vai sempre falar demorou só para todo mundo te entender. Não estou dizendo isso. Eu só estou dizendo que é importante. Tudo bem, você quer trazer o cara para um nível acima de vocabulário? Beleza. Mas você tem que fazer o quê? Ir onde ele está. Lembra? O verbo se fez carne e habitou entre nós. A gente não espera o peixe vir do rio para a frigideira. A gente vai onde o peixe está, meu Deus do céu. Então o pregador precisa ter isso em mente. E aqui a gente vai reparar que, além de facilitar a compreensão, a amplitude vai dificultar a rejeição do auditório. Porque chega uma hora que o pessoal fala assim: esse cara é uma almofadinha. Entende? Ou dependendo do público, esse pregador nem sabe falar. Quem é seu público? Depende. E aí, mesmo que o pregador não domine a gramática, que é o conjunto de todas as regras que possibilitam a utilização correta da linguagem falada e escrita, a ampla leitura e o hábito da escrita, fazem com que o pregador construa frases respeitando os limites do idioma, sem mostrar muito esforço. Diga-se de passagem que a leitura é uma coisa que te ajuda muito, porque você vai lendo. Hoje é mais complicado por causa de regras que mudam, mas algum tempo atrás, você só de escrever algo, você lembrou dessas palavras nas suas leituras. Não se escreve assim. Por quê? Por causa da leitura. E assim, gravar-se pregando, além de ajudar na percepção de como os outros nos ouvem, ajuda-nos também na eliminação de tiques, os quais, na comunicação falada, são emitidos sem nenhuma finalidade. Você vai repetindo um negócio que assim não diz nada. Eu lembro eu tive um professor que ele contou uma história. Você já deve ter escutado alguma vez isso. Não estou contando a história do jeito que ela é, mas do jeito que eu lembro. E aí, aleluia, o pregador, o fulano de tal pegou o carro, aleluia, glória a Deus. E ele estava andando na rua em alta velocidade, aleluia, glória a Deus. E ele bateu com o carro no poste, aleluia, glória a Deus. Ou seja, ele está falando um negócio que não tem a ver. Ele só está falando porque entre uma palavra e outra ele não sabe o que colocar. Deu para entender? Ele pode ter feito aleluia, glória a Deus. Eu posso estar colocando o né. Você pode estar colocando tá ok. O nosso presidente usa geralmente o no tocante. Então, se a gente for observar... É oração, né? Tem gente que ora, aí toda hora fala: Senhor, Senhor, glória Senhor, Senhor. E assim, como é que eu posso dizer? Você não tem a necessidade de ficar botando sempre determinada palavra, mas é que parece que fica vazio. Podia ficar a pausa. Mas a gente fica com a aflição do vazio e bota um né, um ok, um aleluia, um glória a Deus. Entendeu? Não é mesmo? E aí, diante disso daí, é algo para a gente pensar. Sons inúteis emitidos involuntariamente que poderiam ser substituídos pela pausa, contribuindo para a concentração dos ouvintes. E aí, agora a gente vai falar sobre a organização do pensamento no sermão.